A gente segue repercutindo esse e outros assuntos, a dosimetria e outros temas relacionados ao Congresso Nacional. Vamos falar sobre a construção dessa proposta, como é que tudo isso começou, como os senadores acompanharam, portanto, a chegada do PL da dosimetria ao Senado Federal. Abrimos espaço para uma entrevista importante com o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, integrante da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, ex-presidente do Congresso por 4 vezes, não é isso, senador? Não errei, não? Exatamente. Portanto, pode falar do alto da sua experiência sobre como o Senado recebeu essa proposta. Voltando um pouco no tempo, senador, ali, não muito, né, na semana passada, ninguém, absolutamente ninguém, entendeu a Câmara dos Deputados pautar essa proposta. Eu digo ninguém porque todos os líderes saíram da última reunião, quando foram informados pelo presidente Hugo Mota de que o PL da dosimetria seria votado, dizendo que não houve acordo. Foram pegos de surpresa a partir de uma decisão unilateral do presidente da Câmara. Me parecia que não havia acordo até chegar no Senado, mas Davi Alcolumbre também surpreende quando vai aos microfones no plenário e diz: vamos pautar assim que sair da Câmara. Um movimento que foi freado muito por iniciativa dos senhores, senadores alinhados à base. Menciono aqui também Otto Alencar, que esteve ontem aqui conversando, disse que o projeto é uma vergonha. Eu quero saber, primeiro, como é que esse projeto chegou, como é que vocês receberam e como vocês fizeram para conseguir manter o rito natural dessa discussão e levá-lo à CCJ. Em primeiro lugar, o presidente da Câmara, na semana anterior, ele falou, se não me engano, inclusive aqui na CNN, de que na semana seguinte ele estava pensando em apreciar o projeto da dosimetria. Não é? O surpreendente foi, no plenário, o presidente do Senado dizer que tinha feito um acordo para, na sequência, apreciar a matéria no Senado Federal. Alguns senadores ficaram contra, inclusive eu, não é? E passamos a aguardar o texto. Em alguns momentos, um outro texto tinha sido apresentado tanto ao presidente Davi Alcolumbre quanto a alguns líderes partidários. E, de repente, a surpresa, né, que a Câmara novamente aprovou um texto para abrandar, para liberar geral, para possibilitar a revisão criminal em vários estados do Brasil de pessoas que cometeram crimes variados de corrupção, roubo, contra a administração pública, crime econômico, crime ambiental, crime sexual. Quer dizer, parece um libera geral para favorecer novamente essas pessoas. A PEC da blindagem era uma blindagem para o futuro, mas a dosimetria parece pretender blindar o passado dessa gente toda. Senador, como o senhor vê a condução da Câmara dos Deputados por Hugo Mota? Ao passar primeiro a PEC da blindagem e aí o Senado Federal derruba. Agora passa o PL da dosimetria e há uma discussão na CCJ da possibilidade de alterações. Gostaria que o senhor fizesse uma avaliação do presidente da Casa ao lado. Eu, à distância, vejo a atuação do presidente da Câmara como lamentável, absolutamente lamentável. Desde aquela madrugada da ocupação, quando o ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um acordo para não votar a isenção do imposto de renda de nenhuma forma antes da votação da anistia e da votação da PEC da blindagem. Eles votaram a PEC da blindagem e em seguida votaram a urgência para a anistia, que o presidente Hugo Mota perdeu o controle e consagrou um divórcio entre esse grupo da Câmara dos Deputados e o interesse nacional.
não é? A Câmara tem rebaixado a nação brasileira em muitas decisões, objetivando a beneficiar pessoas. Basta ver que a Câmara blindou o Ramagem de responder por alguns crimes. Não é? A Câmara também blindou um deputado lá de Goiás que cometeu crimes e, em função da blindagem, deixou de ser investigado. A Câmara, no seu Conselho de Ética, absolveu Eduardo Bolsonaro. Quer dizer, o presidente da Câmara, lamentavelmente, ele caminha por uma pauta que não diz respeito ao interesse majoritário da nação. Eu lamento muito, porque pelos poucos meses que ele está à frente da Câmara dos Deputados, ele parece ser, assim, um dos piores presidentes da Câmara de todos os tempos. Eu vou voltar um pouquinho para o Senado, senador, para a gente ainda falar de dosimetria, porque não me parece que está certo o cenário para amanhã. O Davi Alcolumbre mantém a votação, diz que vai pautar o PL da dosimetria, mas tem muitas dúvidas no meio do caminho. Quando o Flávio Bolsonaro, representante mor do bolsonarismo, fala aqui com a gente que o texto precisa de ajustes, me parece até uma sinalização de que esse projeto pode ser empurrado, melhor discutido, ficar para o próximo ano. Parece que há um certo consenso entre oposição e governo sobre os vícios do projeto que veio da Câmara dos Deputados. É possível atuar junto, Davi Alcolumbre? A gente sabe que vocês, mais uma vez, vocês que estiveram ali em plenário, cobrando o Davi Alcolumbre pelo rito natural da apreciação da matéria, Otto Alencar, especialmente o senhor, tem influência sobre o presidente do Senado. São muitas vezes consultados, até pela experiência, pelo presidente Davi Alcolumbre. O senhor chegou a tratar sobre isso com o presidente, sobre adiar a discussão dessa proposta? Qual deve ser o caminho? O que o senhor vislumbra para amanhã, diante dessas manifestações vindas de todos os lados de que o projeto apresenta vícios? Ontem à noite nós tivemos uma longa reunião, eu e o líder do MDB, senador Eduardo Braga, com o presidente do Senado e com o senador Rodrigo Pacheco. Nós conversamos bastante, analisamos o texto, o equívoco que significou a Câmara dizer que mandaria um texto e, na prática, ter mandado um texto completamente diferente para você beneficiar setores que participaram de um evento. Você utiliza norma de caráter geral, liberando de vez, possibilitando uma revisão criminal no Brasil inteiro. E nós, mais uma vez, tanto o líder Eduardo Braga quanto eu, dissemos para o presidente Davi Alcolumbre que, no nosso entendimento, o Senado não tem como apreciar uma matéria dessa ordem agora, porque, sob qualquer perspectiva que você analisar, ela é um retrocesso do ponto de vista jurídico, do ponto de vista institucional, do ponto de vista jurídico, não é? É um desestímulo à investigação da Polícia Federal, é um desestímulo àqueles militares que defenderam a legalidade e não concordaram com o golpe. Do ponto de vista institucional, é um desestímulo ao Supremo, que pela primeira vez na história do Brasil pune militares, generais e aquelas pessoas que faziam parte daquele núcleo que tentou dar o golpe contra a democracia no Brasil. Então, isso não pode caminhar, ela não vai caminhar no Senado. Se nós alterarmos, ninguém de bom senso vai acreditar que a alteração que o Senado fará na lei de dosimetria, ela vai ser respeitada na Câmara dos Deputados. Como esperar bom senso desses ensandecidos que entendem que tomar vacina causa AIDS e a pessoa vira jacaré,
que acham que a Terra é plana. Essa gente vai se fixar, como tem se fixado, nesses textos que interessam a grupos e facilitam o crime organizado, como fizeram até agora. Então, eu entendo que o Senado não deve votar essa matéria. É fundamental que se peça vista e que deixe essa matéria para o próximo ano, depois do Carnaval. Quer dizer, eu acho que nós não temos nenhuma condição de votar isso agora. E alterar para voltar para a Câmara dos Deputados seria chover no molhado. Senador, o senhor então conta que teve uma conversa com o Pacheco e com o Alcolumbre. E a resposta dele aos senhores? Ele concordou que não tem clima para votar agora? Não, ele continua fazendo um esforço para votar. Ele acha que muita coisa pode ser feita através de emenda de redação, mas eu acho que é impossível você, com emenda de redação, alterar um texto, não é, escabroso sobre qualquer aspecto. Eu acho que se nós não tivermos voto para enterrar esse assunto na Comissão de Constituição e Justiça, eu acho que nós deveremos deixar para apreciar isso numa nova oportunidade. Ô, senador, só aproveitando aqui a oportunidade ainda de falar desse projeto, porque não fica claro qual é o interesse do Congresso Nacional em se debruçar sobre um tema em que as pesquisas já demonstram a população não quer discutir anistia, dosimetria, não tem interesse nisso. O senhor está falando, tá, bom, a gente vê ali o bolsonarismo interessado, né, na anistia de Bolsonaro e tudo mais, em fazer um gesto para esse eleitor do 8 de janeiro. Mas e o interesse da cúpula do Congresso, Davi Alcolumbre e Hugo Motta? Como é que o senhor enxerga essa estratégia política deles de pautar essa proposta agora? Eu acho que, não sei bem dizer, Tainá, o que é que possibilitou isso. Eu acho que o presidente da Câmara pediu ao presidente do Senado e o presidente do Senado, na medida do possível, externou que gostaria de ajudar. Só que eu acho que, na prática, essa ajuda não tem como acontecer, porque o Senado entende que esse assunto não é prioritário, ficou contra, da mesma forma que ficou contra a PEC da blindagem. A sociedade é contra toda pesquisa que se fez. Claramente, a sociedade demonstra ser contra a anistia, contra a dosimetria. E eu acho que isso não vai mudar daqui para amanhã e que amanhã será tomada uma decisão, não é, de afirmação de tudo que se fez até aqui, do ponto de vista da investigação, do ponto de vista das provas que foram coletadas, do ponto de vista da Polícia Judiciária, do papel que a Polícia Federal exerceu na elucidação dessas tentativas de ataque à democracia. Eu acho que, do ponto de vista pedagógico, nós não podemos fazer um movimento contrário a tudo isso que aconteceu. Senador, gostaria de mudar um pouquinho de assunto, mas continuar no âmbito do Senado Federal. Falar de Jorge Messias. Alguns líderes partidários disseram que o clima mudou um pouquinho, que os senadores estão convencidos a aprovar uma eventual indicação de Jorge Messias. Como o senhor vê esse movimento e a que o senhor atribui a resistência de Davi Alcolumbre? Olha, esse problema é um problema que foi potencializado em função de uma circunstância única. É a primeira vez na história do Brasil em que um presidente, um ex-presidente do Senado, com perfil adequado, é candidato à Corte, à Suprema Corte. O Rodrigo Pacheco é muito querido, não é? Não há absolutamente, não há nada contra o Jorge Messias, que é uma pessoa que todos nós gostamos, admiramos.
O problema é que a indicação do ministro é competência do presidente da República, mas quando o Constituinte deu competência exclusiva ao Senado Federal para sabatinar, aprovar ou não, o Constituinte também deu competência ao Senado Federal para participar desse processo de indicação e de escolhas e de aprovação de ministros para o Supremo Tribunal Federal. Eu e o Eduardo Braga conversamos muito com o presidente da República na última quarta-feira. Não é? E eu tive a oportunidade de, na quarta-feira mesmo, conversar com o ex-presidente Rodrigo Pacheco e com o presidente Davi Alcolumbre. E ontem nós tivemos novamente uma conversa sobre tudo isso, sobre o momento, sobre as circunstâncias que todos nós somos obrigados a administrar, sobre o que deveremos fazer, sobre o que não deveremos fazer. Nós temos hoje, tanto o Eduardo quanto eu, uma relação muito próxima com o Davi Alcolumbre e com o Rodrigo Pacheco, e no que depender da gente, para que a gente possa ajudar a desanuviar as relações entre o Executivo e o Legislativo, do ponto de vista do Senado Federal, nós vamos fazer. Eu acho que a conversa foi muito boa com o presidente da República na última quarta-feira, foi uma conversa longa de quase 3 horas, e na sequência também nós tivemos boas conversas, tanto com o presidente do Senado, tanto com o Rodrigo Pacheco. E eu acho que nós vamos evoluir naturalmente, não é, para um denominador comum que eventualmente congregue os interesses de todas essas partes que constitucionalmente participam desse processo. Senador, ainda sobre esse assunto, rapidamente uma análise da relação do Senado com o governo. Esse caso Messias, ele ali a gente vê a maioria dos senadores apoiando o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, sobre essa rejeição a Messias, de saída pelo menos. A coisa parece estar mudando agora, mas houve ali uma maioria junto com Alcolumbre defendendo o nome de Rodrigo Pacheco, quando houve a indicação do Messias. É só uma deferência, não só, né, mas é uma deferência somente a Rodrigo Pacheco, ou existe também uma certa mágoa dos senadores em relação ao tratamento do presidente Lula com o Senado Federal? Não, eu acho que dificuldade nas relações existem, mas acho que nesse episódio de indicação do Jorge Messias, que, repito, é uma pessoa também muito querida por todos nós, não é? Nós tivemos essa circunstância única de um ex-presidente do Senado, nos 200 anos do Senado, ser candidato ao Supremo com um perfil adequado. E um ex-presidente, um senador muito querido na casa. Então, é evidente que isso criou uma situação que precisa ser esvaziada. E ela, acredito, começou a ser esvaziada em função dessas conversas. O presidente da República nos comunicou que vai ligar para o presidente Davi Alcolumbre, que vai novamente voltar a conversar com o presidente Rodrigo Pacheco. Repito, ontem nós conversamos bastante e eu acho que daqui para frente as coisas podem se acertar. Importante essa informação, então, uma sinalização, então, de Lula, que pode falar com o Alcolumbre pelo telefone, para tentarem chegar a um acordo agora final de ano, aproveitando as festas de final de ano, né, senador? Que é sempre um clima bom. Eu vou continuar falando de clima bom para fechar nossa entrevista, mas olhando para Alagoas. O senhor tem aparecido em primeiro lugar em todas as pesquisas para a reeleição no Senado Federal. Arthur Lira tem tentado também viabilizar uma candidatura. Há alguma chance de o senhor estar ao lado de Arthur Lira para essas 2 vagas ao Senado Federal? E mais, há alguma chance de JHC também ser candidato ao governo, ao Senado? Olha, do meu ponto de vista, nenhuma chance de aproximação com Arthur Lira.
não é soberba, é ponto de vista adotado com alguma antecedência. Nós não temos em Alagoas como somar esforços. Por quê? Porque o ex-presidente da Câmara dos Deputados sempre ficou contra os interesses de Alagoas. Ele usou todo o seu poder como presidente da Câmara para perseguir o Estado. Não é que é um Estado pequeno, um Estado pobre da federação e que precisa muito da ação dos seus representantes no Congresso Nacional, quer seja senador, quer seja deputado. O meu pai me passou uma lição na sua humildade de que na política o adversário bom é aquele que perde para a gente. E ele dizia, meu filho, na política, toda vez que você tiver um adversário que perde para você, isso é muito bom, esse é o adversário bom. O adversário ruim é aquele que pode ganhar da gente. O Arthur Lira, ele tem sistematicamente perdido as eleições em Alagoas. As últimas 4 eleições majoritárias em Alagoas, ele foi derrotado. Amplamente derrotado. Na última eleição, ele levou para Alagoas, no dia 31 de julho, uma superintendente da Polícia Federal e afastou o governador entre um turno e outro da eleição. E mesmo assim, nós ganhamos a eleição, o Estado continuou a ser o Estado brasileiro que mais faz investimentos. Alagoas, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, tem avançado bastante. O ex-governador Renan Filho, quando governou o Estado, reduziu os índices de segurança pública, de criminalidade no Estado. Alagoas chegou a ser, no governo anterior a Renan Filho, o estado mais violento do Brasil. Maceió era uma das capitais mais violentas. Hoje, Alagoas é um dos 2 destinos mais importantes do ponto de vista do turismo, muito em função dos avanços que teve na segurança pública, na educação, nos investimentos em infraestrutura. As rodovias de Alagoas são as 2 melhores rodovias de todos os estados brasileiros. Então, nós não temos nenhuma perspectiva de fazer aliança com o Arthur Lira. E com relação ao prefeito de Maceió, o prefeito JHC, que é um prefeito muito bem avaliado, ele irá, até o final do mês de março, decidir o que vai fazer, não é? Se vai ficar na prefeitura, continuar na prefeitura, se vai se desincompatibilizar e ser candidato ao Senado ou ao governo. Ele, diferentemente do Arthur Lira, ele tem uma condição eleitoral muito boa. E se disputar a eleição para o Senado, eu acredito, ele tem condições de postular uma das 2 vagas. Eu não acredito na eficácia, no bom desempenho da candidatura do ex-presidente da Câmara, não. Senador, o nosso bastidor CNN, eu, Gustavo Uribe, agradecemos demais a participação hoje aqui, esclarecendo fatos relevantes, essa votação do PL da dosimetria. Vamos ver se vai sair mesmo amanhã ou se essa força-tarefa que vocês, senadores da base, têm feito vai surtir efeito. Obrigada. A gente vai acompanhar o trabalho de vocês. Até uma próxima. Espaço sempre aberto. Obrigado a vocês. Eu quero repetir que eu vou me esforçar para que esse projeto não seja aprovado no Senado Federal. Obrigado, senador. Espaço sempre aberto na CNN Brasil para o senhor.